E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu estou entrando mais tarde, vocês me desculpem entrar um pouco mais tarde aqui com a live, né? Mas eu estava vendo uma entrevista que eu dei lá no canal Egrégora, tá? Vocês dão uma olhada lá, deem uma força para esse canal, que é um pessoal muito bacana. Eu acho que é legal vocês dar uma olhada nessa entrevista lá no YouTube, no canal Egrégora. Depois que, se vocês não viram, dê uma olhada lá no canal Egrégora, tá? Uma entrevista que eu tô dando lá. Canal Egrégora, gente, dá uma olhada lá na minha entrevista que vocês vão ver que foi muito boa, foi muito prazeroso, né? Foi muito prazeroso. O Belmonte Norman já andou dando uma olhada. Volta lá no início, tá? Para você assistir completo. Então tem o Belmonte Norman que entrou, Araújo TH8, olá Araújo, tudo bem? Rafa Otaku, Belmonte Norman, boa noite. Campaixão, boa noite. Rafa Otaku, boa noite. Belmonte Norman, assisti a estreia da entrevista, já no final vou voltar para assistir completa. Assiste sim, que foi bem legal, tá? Foi bem legal, tá? O Belmonte, pensei que não ia ter live hoje, não, eu realmente botei um aviso lá no Instagram, mas não dá para todo mundo ler, né? Mas ia começar um pouquinho mais tarde, sim, porque eu queria ver, né? Eu fiquei muito ansioso para ver essa entrevista, por isso aqui demorou um pouco, né? Eu falei, eu vou fazer a live, mas não vou conseguir esperar. Eu tive que assistir aí a estreia da entrevista, né? Tá bom? Luiz Augusto Tosi entrou, Marcelo Tarife entrou. Opa, deixa eu... Belmonte Norma, professor Belmonte Norma, pensei que não ia ter live, tá, Marcelo. Professor, devia estar no Provocações da TV Cultura. Pois é, já pensou, cara? Tá? Já pensou, mas eu não tenho ainda cacife para isso não. Tá um dia, quem sabe, né? Marcelo Tarifa, boa noite, excelente entrevista, assisti inteira. Eu gostaria também de saber esse feedback de vocês, tá? Se vocês realmente acharam legal, né? Se teve alguma coisa, é bom porque a gente tem que estar sempre aprendendo, né? A gente vive sempre aprendendo as coisas, tá bom? Então nada melhor do que vocês que me conhecem para ver lá o desempenho aí nessa entrevista, tá bom? É bom ver contente, professor. A alegria alheia também me deixa feliz. Moraes Chalem entrou. Gente, a gente procura sempre. A vida não é aquela coisa, né? Que, poxa vida, só problema, só problema. A gente tem que procurar enxergar as coisas da vida, colocar um pouco de alegria, né? Esquecer um pouco que a gente tem de problema, porque a vida dá muito problema pra gente. A vida dá muito problema. Se você começar a viver nesse problema, você vai acabar parando num médico tomando um antidepressivo. Então não dá, a gente tem que modificar nós mesmos a química do nosso cérebro, né? Porque o antidepressivo ele faz isso, ele modifica a química do teu cérebro. Você não precisa de antidepressivo para modificar a química do teu cérebro. Você mesmo com o teu pensamento, com a tua forma de ver a vida, dando uma boa risada, né? Contando uma piada, achando engraçado as coisas, tendo senso de humor. Você pode achar engraçado a coisa, a maior besteira, que isso não é engraçado, mas você achou engraçado, entendeu? Isso joga bastante endorfina no cérebro e te deixa feliz. Então eu sempre procuro trazer esse tipo de astral para as minhas entrevistas. Tanto é que as pessoas, quando me perguntam alguma coisa, eu tenho que falar algo meio... eu procuro até evitar um pouco, porque eu não quero trazer baixo astral, porque a vida já é um problema. Então a minha entrevista aqui, a live, ela tem que ser algo que te alivie desse dia a dia, né? Que você chegue aqui e... eu vou falar um negócio, mas que esqueça dos problemas. Quando eu uma vez frequentava um centro espírita, uma senhora que comandava lá as meditações, né? Ela chegava, meus amigos, vamos esquecer todos os nossos problemas. O que acontece quando alguém fala isso pra gente? Você automaticamente começa a lembrar, né? Os problemas. Tá? Então é a pior coisa que tem você pedir alguém para esquecer dos problemas, porque automaticamente ele começa a lembrar, né? Tá? É uma coisa que realmente não se deve falar.
Tá bom. Vamos lá, vamos ver as perguntas aqui. Belmonte Norma, professor, como Singapura e a China se transformaram em exemplos de desenvolvimento e infraestrutura? Na realidade, a China, ela não é um exemplo de desenvolvimento. Por quê? O desenvolvimento da China, ele foi muito artificial. Tanto foi artificial que agora estão sofrendo muitas consequências disso, né? A economia da China está entrando numa espécie de recessão. Por quê? Para a economia, o Estado, ele só atrapalha. E a China, por ser um regime comunista, ela é Estado puro. Puro. Ela é Estado puro. Então, o Estado, ele começa a intervir na economia. A economia, ela começa a puxar isso do Estado e ela fica dependente sempre do Estado. E o Estado, quando te dá alguma coisa, ele pede algo muito mais valioso em troca, que é o quê? Que é a sua liberdade. Que é isso que o regime comunista faz, né? Ele te dá tudo, mas te pede em troca a tua liberdade. Vale a pena? Para mim, não. Não sei se para vocês vale. Para mim, não vale. Tá? Então, na realidade, eles não são exemplos de desenvolvimento, porque é tudo muito, muito artificial, Belmonte. Tá? Se você tirar o Estado da equação na China, a China deixa de existir. Tá? Então, economia que eu acho que continua hoje, até hoje em dia, sendo um exemplo, tá? É a economia americana. A economia americana, ela é um exemplo. Ela tem... O Estado, ele atua onde tem que atuar. Se você trabalha, tá? Qualquer tipo de trabalho, se você é varredor, se você trabalha honestamente, segue as leis, tá? Você ganha dinheiro e você tem as suas coisas. Tá? Não fica rico, mas você vive a sua vida, você vive com conforto. É muito melhor eu trabalhar num estado que eu sei que eu dependo de mim, do que trabalhar em um estado em que eu sou tocado feito gado, né? E a hora que tirar o estado da equação, você fica perdido. Tá? Então eu não acho que a China seja... Singapura até que... Mas eu não acho que a China seja um exemplo, não, tá, Belmonte? Eu acho que a China ela é muito artificial, né? A economia dela é muito artificial. Por que a União Soviética caiu? Porque o Estado ele não conseguiu bancar as coisas. A China até que ela está corrigindo um pouco esse problema. Por quê? Porque o Estado está bancando as empresas e as empresas estão trazendo lucro. Isso por enquanto está indo, mas se você tirar o Estado da equação, tá? Essa é a minha opinião, tá, Belmonte? Não quer dizer que eu seja o cara que sabe tudo na vida, porque eu não sei, tá? Sam Reis Zico entrou, caiu a 13 entrou, caiu a 13. E aí, professor, boa noite. Boa noite. Wallace Miranda entrou. Belmonte Norma, vi aquele vídeo que o senhor conta a viagem a San Diego, aquele relato do veterano falando que os Estados Unidos iam invadir o Brasil, foi sinistro, me arrepiei. Pois é, tá? Então chama-se Operação Brother Sam, tá? Foi a Operação Brother Sam, tá? Que foi uma operação que o Brasil estava prestes a ser tomado por um regime comunista, né? E os Estados Unidos, eles chegaram para os militares e falaram assim, ó, vocês vão deixar esses caras entrar? Nós não vamos deixar. Ou vocês resolvem esse problema ou a gente vai entrar. Tá? Então, houve então o tal, que muitos chamam de golpe de Estado e outros chamam de revolução. Cada um vê do seu jeito. Tá? Mas era importante que isso acontecesse naquela hora. O problema todo foi que eles não largaram o negócio, né? Eles foram até... Entendeu? Aí bagunçou, aí não deu certo. O ideal seria que eles tomassem o poder, arrumassem a casa civil, olha, está aqui de volta o poder para vocês. Não, eles não fizeram isso. Tá? Eles resolveram continuar com aquilo, gostaram do poder, né? Que o poder inebria, fizeram um monte de besteira, isso aí a gente sabe disso, tá? Mas fazer o que, né? Tá? Isso faz parte de tudo, tá bom, Belmonte? Wallace Miranda, boa noite. Samuel Reis, fala aí, professor. Kátia Menecati, oi Kátia, tudo bem? Tudo bom? Tá? Wallace Miranda, acabei de assistir o podcast Egrégora com a sua participação. É isso aí, Wallace, tá? Depois aqui da
da live, vão lá nesse canal Egrégora do YouTube. Eu estou dando uma entrevista lá, né? Tá, tem um vídeo de uma entrevista que eu dei lá pro pessoal do Ari. Dá uma força para aquele pessoal lá, dá um like, se inscreve no canal dele, que eu acho que sabe, o cara merece, o cara, entendeu? Tem uma estrutura, o cara tá investindo. Eu acho que, sabe, tudo aquilo que a gente sabe que é uma coisa legal, é bom a gente dar um apoio, né? Tá bom? Dá um apoio lá, e o canal dele é bom, tem um conteúdo legal, sensacional, tá? Tirando a minha entrevista, o conteúdo dele é bem legal, tá? Tá? Mas, tá bom? Então é isso, tá bom? Oi, Kátia, oi, tudo jóia? Boa noite, querida, tudo bom? Andressa Estrela entrou. Oi, Andressa, tudo bem? Sam Reis Zico, professor, o que o senhor acha de 2030, aquele projeto da nova ordem mundial? Não seremos donos de nada. Isso aí é o grande problema, né, Sam Reis? Isso aí é o grande problema, né? O que é essa nova ordem mundial? É um comunismo, né? Você não tem nada, o Estado tem tudo, e o Estado, em troca, ele te tira a tua liberdade. É um problema muito, muito complicado. Tem que tomar muito cuidado com esse negócio de nova ordem mundial, porque isso é um perigo para o mundo. E tem gente caindo nessas parrelas aí, né? A mídia caindo nas parrelas. A mídia, gente, ela vai ser o primeiro órgão a ser dominado. Vai ser o primeiro órgão a ser censurado. Eu não creio que os donos das mídias sejam tão burros para não notar isso. Então deve ter mais coisa aí, mais angu nesse caroço, ou mais caroço nesse angu. Tá? Mas é complicado. Tá? Belmonte Norma, qual a diferença entre liberalismo e neoliberalismo? Belmonte, no fundo é a mesma coisa. Tá? O neoliberalismo é que é essa visão agora, né, de você colocar o politicamente correto em tudo. Esse é o tal neoliberalismo, né? Tá? Mas o neoliberalismo e o liberalismo, para mim, não tem muita diferença não, tá bom? Neuvala Simenon, achei ele bastante sábio. Ele é maçom? Maçom, tá? Maçom. Sam Reis, de grande reset mundial, exatamente. Eles estão fazendo, você nota isso. Tá? Você nota qualquer filme que você vê da Netflix, é uma lacração, né? É um negócio absurdo, querendo mudar os nossos heróis, né? Mudar a cara dos heróis, herói que era homem passou a ser mulher, entendeu? Então isso é uma quebra, né? Aquela quebra daquele princípio que a gente sempre teve, né? Do herói e da heroína. A gente não precisa transformar um herói em heroína, a gente tem as heroínas que já nascem heroínas, entendeu? Então a gente não precisa fazer isso, mas isso faz parte do você quebrar toda aquela cultura, quebrar o princípio, pegar os nossos heróis, os nossos grandes heróis, nossos grandes mitos da história, né? E eles querem derrubar aquilo tudo para colocar os mitos deles. Isso é um problema, tá bom? Isso é um problema, tá? Renan Borges 434, professor, acabei de me divorciar, desamparo, depressão, sentimento de perca, né? Por mais que não gostava mais da ex, moro nos Estados Unidos, não tenho família por perto, me sinto sozinho, suas lives me ajudam. Renan, o divórcio ou qualquer outra coisa que te tire da tua zona de conforto, ele é muito complicado, tá, Renan? Ele é muito complicado, realmente, tá? Se você gostava dela, então é um negócio muito ruim, que vai ser difícil passar isso, tá? Não vai ser fácil, tá? Vai depender de você, da forma como você exercita teu autoconhecimento, tá? Da forma como você vai fazer as coisas. Então é muito importante que nesse período você não se deixe levar pelo coração e sim por aqui, tá? Porque o coração, ele às vezes, em determinados momentos, ele nos leva para lugares errados. Ele não leva para o lugar certo. Então usa sempre a cabeça, tá? Isso vai passar. Eu tenho certeza que se você vai se adaptar à nova realidade, tá? Porque solidão é uma coisa que acontece se você quiser, porque se você sair e procurar amigos, não procurar desesperadamente, né? Porque para acontecer de você ter amigos, de ter amizades, você tem que fazer com que isso aconteça, né? Você tem que ir nos lugares, mas não ficar desesperadamente procurando,
né? Você vai num bar, vai lá, toma o teu whisky, fica guardando, tal. De repente vem uma oportunidade que aparece de você conhecer alguém, ou conhecer alguém para namorar, ou conhecer alguém para ser amigo, não importa, tá? Agora, você não pode, tá, ficar em casa ali o tempo todo, né? O sentimento de perda, ele existe, mas ele ele não demora muito tempo, tá bom? Ele daqui a pouco ele passa, tá? Esse sentimento que você está passando é uma fase, tá bom? Isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar, porque nós, seres humanos, temos essa facilidade de nos adaptarmos às novas coisas. E é importante que você saiba que tudo que acontece, que a gente acha que é ruim pra gente, na realidade é bom. Tá? Na realidade é bom. É só você entender isso. Tá? Você saiu, é a carta da morte do tarô. Né? Aquela carta da morte. Você sai da tua zona de conforto, você vai mudar. Então, essa mudança, você vai ter que se adaptar. Continua nos Estados Unidos, não vem para o Brasil. Tá? Continua aí. Tá bom? Porque aí é que é o lugar bom. Não volta, não. Tá bom? Mas eu não tenho parente aqui. Conversa com um parente via WhatsApp. Tá bom, cara? Mas não volta não, tá? Não volta não, tá? Você vai fazer besteira, porque isso aqui não tá legal, tá bom? Então, continua aí, cara. Continua vivendo tua vida. Daqui a pouco, eu tenho certeza que eu já passei por muito do que você está passando hoje, né? Eu tenho 66 anos, eu não sei a tua idade, mas eu já passei por um monte de trambulhada na vida, tá? E tá tudo certo, eu tô aqui inteiro, vivo, sabe? E tô olhando para trás e enxergando que isso tudo que acontece comigo foi uma lição e me ensinou alguma coisa. Então, para terminar, aproveita essa lição, Renan, aproveita, tá bom? Samuel Zico, Renan Borges, tá, força, isso aí. Wallace Miranda, acho que persegui pelo toquinho de mão no final do podcast. Mas ele é maçom sim, tá? É sim, tá bom? Samuel Zico, sim, querem fazer do homem um fraco, um opressor e criando uma geração fraca. Exatamente, né? Você sabe que o feminismo, esse feminismo reacionário, né? Eu vi entrevistas de grandes feministas dizendo que o homem ele tem que ser tirado da face da terra. O homem ele tem que ser criado só como reprodutor. Então não precisa ter muito homem, basta ter 4 ou 5, né, como reprodutor, e ele tem que ser aí extirpado da face da terra, né? A gente entende, a gente reconhece que as mulheres foram oprimidas, a gente não precisa ser muito inteligente para ver isso, mas também não é dessa forma que se muda as coisas, né? A gente tem que mudar as coisas para uma igualdade e não uma superioridade, seja do homem ou da mulher, porque o homem nunca gostou dessa coisa de ser superior também, porque sempre foi colocado nos ombros, eu por exemplo entendo isso, sempre foi colocado nos ombros do homem uma carga muito forte, e que a mulher poderia dividir essa carga, entendeu? Porque meu pai mesmo falava, quando eu era criança, eu chorava, homem não chora, não chora, cala a boca, engole esse choro que o homem não chora. Isso já é uma carga pesadíssima pra gente, né? Então o homem tem que fazer isso, você é homem ou não é? Honra tuas calças. Isso também foi um peso para cima dos homens, tá? Então eu acho muito legal que os homens dividam todo esse peso com as mulheres. Eu não vejo nenhum problema nisso, tá? Que elas são tão capazes quanto a gente, entendeu? Então eu acho que a igualdade ela é muito importante, tá? Desde o momento que a gente não veja como superioridade, entendeu? A mulher ela tem que ser igual ao homem, e ela é melhor do que o homem em muitas coisas, e o homem é melhor que a mulher em outras coisas, tá? A gente tem que entender isso, tá bom? E eu, como pai de 2 filhas, né, e uma esposa dentro de casa, vocês acham o quê? Vocês acham que eu posso ser machista de que jeito? Eu apanho, gente. Tá, eu tô brincando, mas entendeu? A gente tem que enxergar as coisas dessa forma, né? Então isso tudo faz parte também dessa coisa da nova ordem mundial, do grande reset, que eles querem dividir o mundo inteiro, um lutando contra outro, outro lutando contra outro, preto contra branco, né? Gay contra hétero, mulher contra homem. Eles querem dividir para governar. Isso é muito antigo.
Isso vem lá do Sun Tzu, no Arte da Guerra, foi até o Maquiavel, né, que levou isso, né, essa tática, essa estratégia é velha conhecida, de dividir para controlar, dividir para governar. Então eles dividem, né, porque o racismo existe, não vou dizer que não existe, mas eles estão piorando a situação. Tá? Eles estão piorando a situação. Né? Então isso também tem um monte de coisa que a gente tem que olhar e ver e não se deixar enganar por algumas coisas acontecendo. A gente tem que ter sempre o nosso pensamento. É por isso que eu sempre falo, né, com as pessoas, vamos abrir a cabeça, vamos olhar em volta, vamos tirar nossas próprias conclusões, sem medo de errar. Porque errar a gente vai uma hora, mas o erro nos ensina. Oi filhota, tudo bom? Catarina Broga, filhota. Tá? Quando eu for para aí, a gente vai participar de live de novo, tá? Belmonte Norma, Renan Bosch 434, sinto muito, cara, eu já testemunhei o divórcio da terceira idade, que é bem triste. Se me permite um conselho, lembre dos motivos que fizeram vocês descontinuarem a relação e seguirem em frente. Cara, isso é muito importante, Belmonte. Você falou um negócio importante. Porque a maioria das vezes que os casais divorciados voltam é porque eles esqueceram os momentos ruins e só lembram dos momentos bons. Aí quando eles voltam, os momentos ruins voltam a acontecer. Entendeu? Então isso que o Belmonte falou é muito importante, né? Então você tem que entender por que houve o divórcio, né? O que causou isso. Tá? Isso já vai te ajudar a olhar, a entender isso, tá bom? O Belmonte agora foi bem na mosca. Costa TS22 entrou, Andressa Estrela. Professor, você acredita em vida fora da Terra? Acredito. Acredito de que forma, Andressa? Que existe vida fora da Terra? Existe, porque matematicamente, Andressa, é impossível. A gente tem um universo que só de galáxia tem mais galáxia no universo que areia em todas as praias, que grão de areia em todas as praias do mundo. Então, é impossível que não exista vida em outro lugar do universo. Tá bom? Agora vamos ao outro ponto, que é o ponto do ET, dos discos voadores. Isso eu não creio. Por que eu não creio? Porque perto da gente, até agora, nós não achamos nenhuma civilização, nem sinal de vida, nem que seja vida bacteriológica, a gente está achando ainda. Entendeu? Então, se tiver vida no universo, está muito longe, mas muito longe. E que a gente sabe que o tamanho do universo é um negócio, as coisas, elas têm uma proporção que a gente às vezes não tem ideia. Por exemplo, aquela sonda Voyager, né? Ela está 40 anos no espaço, agora que ela passou de Plutão, que é o último planeta, que ela está começando a sair do sistema solar. A sonda levou 40 anos para sair do sistema solar, que é um pontinho insignificante se você olhar toda a galáxia, a Via Láctea, como um todo. Então são distâncias muito grandes. Aí começa a lei da física, né? O próprio Einstein dizia que é impossível você chegar na velocidade da luz, porque aquela fórmula E igual a mc ao quadrado, ela diz isso, né? Porque quanto mais velocidade de luz você alcança, mais massa você tem. Fora uma outra variável, que é a variável temporal, que é o tempo. Entendeu? Você começa a andar muito rápido, o tempo começa a andar para trás. Entendeu? Então tudo isso o Einstein já falava nisso. Então você viajar de um lugar para outro rápido, igual é feito Star Trek, né, que você vai lá, entra no warp. Né? O warp é uma teoria científica bastante interessante. O que é o warp? O warp em inglês significa dobrar. Então se você vai chegar de um ponto a outro, você leva muito tempo. Se você dobrar, você chega rápido de um ponto a outro. Então a dobra espacial, ela é exatamente isso, do warp, né? Você consegue achar um buraco de minhoca, né, que está na teoria ainda, que você entra nesse buraco de minhoca e sai do outro lado sem precisar percorrer fisicamente todo o espaço, tá? Mas creio até hoje nenhuma civilização criou o warp, porque todas as evidências de extraterrestre, elas são muito dá para você refutar, tá? São evidências que dá
para você refutar. Mas a gente também não pode dizer que não existe, tá, Andressa? A gente não pode dizer que não existe, porque, outra vez falando a frase lá do Carl Sagan, né? A ausência da evidência não é a evidência da ausência. Ou seja, pelo fato de você não ter provas que aquilo existe, não quer dizer que não exista. Tá bom, Andressa? Então esse é o meu pensamento aí sobre isso, tá? Sobre vida extraterrestre. Tá? Eu acho que nenhum ET visitou a gente ainda. Né? Pode ser que um dia visite, pode ser que não, pode ser que nós visitemos, tá? Mas isso ainda é uma coisa que nenhum físico, nenhum cara não sabe dizer, tá bom? Nós temos uma vontade muito grande de encontrar, né? O homem, o ser humano, ele tem um desejo muito grande de encontrar alguém. Peraí, será que eu estou sozinho? Não é possível que eu esteja sozinho. Então a gente está procurando vida no universo. E tem várias iniciativas, tem a radiotelescópio, tá? Para realmente procurar isso, procurar esta prova. É muito importante para nós, seres humanos, descobrirmos que nós somos os únicos seres num ponto azul infinitesimal, né? Ser os únicos que têm vida, tá? Para mim, eu não consigo enxergar isso. Não consigo, tá bom? Eu não consigo enxergar dessa forma, tá bom? Sam Reisico e o Top Gun Maverick recebeu várias críticas por ter uma masculinidade tóxica. Pois é, gente. Entenda o seguinte, os nossos heróis, o meu herói, por exemplo, 007. 007, gente, era um cara bonitão, sempre muito bem vestido, cara com classe, né? Gostava do drink batido, não mexido, ou mexido, não batido, sei lá, entendeu? Ele gostava do drink, tá? pegava todas, era o fodão. E era um cara que a gente gostava, porque era um fodão, né? Qual é o homem que não sonha em ser um fodão? Tá? Todo homem sonha isso, tá bom? Mas existiam também heroínas mulheres, fodonas. A Mulher Maravilha, né? Aquelas meninas superpoderosas. Você tinha heroína mulher também fodona, tá bom? O problema é que hoje estão querendo inverter. Eles pegaram o 007 e jogaram para ser uma mulher. Não dá, não encaixa. O personagem não é feminino. O personagem é um personagem masculino. Tá? É a mesma coisa você pegar e fazer o Homem Maravilha. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Então, essa coisa de você querer mudar, inverter esses valores, não funciona. Quer criar heroína feminina? Cria uma nova. Cria nova heroína feminina. Qual o problema? Você transformar um herói homem numa heroína mulher é uma forma de você chegar e pegar toda aquela coisa que você aprendeu no início e jogar por água abaixo. Você não precisa fazer isso para mudar a mentalidade. Não precisa. Tá? Não precisa. A gente tem heroínas mulheres o bastante também para que a gente consiga entender que as mulheres também podem ser heroínas. Não precisa mudar. Tá? Não precisa mudar. Fizeram uma sacanagem ali com o Thor lá, com o Super-Homem, beijando o cara. O Super-Homem nunca foi homossexual, gente. Quer criar um herói homossexual? Cria um herói homossexual, mas não transforma isso em homossexual. Por isso que eu gosto de Star Trek. Star Trek na década de 60, tá? Na tripulação da Enterprise você tinha um negro, você tinha um russo, que tá na Guerra Fria, eles botaram um russo na nave, você tinha uma negra, você tinha um gay, você tinha todo. E na década de 60, você tinha tudo isso dentro da tripulação da Enterprise. Entendeu? Não precisou fazer nada. O primeiro beijo de um branco com uma negra na televisão foi Star Trek. Na época foi um escândalo, porque os Estados Unidos sempre foi muito racista, né? Então era aquele escândalo, o Capitão Kirk, né, beijando a Uhura, né? Tá? Aquilo foi um negócio. Então Star Trek ela foi muito mais revolucionária que muita coisa que está sendo agora, sem forçar a barra, tá? E trazer uma mensagem para a gente. A gente não precisa destruir as coisas para reconstruir de novo, porque é isso que essa tal nova ordem quer.
Eles querem destruir tudo, pegar Cristóvão Colombo, derrubar a estátua dele, pegar o Borba Gato, destruir a estátua dele, entendeu? Em nome de um negócio completamente imbecil, tá? Porque eles querem colocar os heróis deles. Esse é o problema, tá bom? Então, masculinidade tóxica, né, está sendo substituído por uma feminilidade tóxica também. Tá bem? Isso não pode, isso não vai gerar boa coisa. Tá? Não vai gerar boa coisa. Então a gente tem que entender que isso realmente está muito chato. Tá? Ainda bem que eu não vou viver tanto tempo para ver como é que vai ficar esse mundo, porque, meu Deus do céu, gente, se continuar desse jeito, não sei não. Tá? Não sei não. Tá? É muito importante que a gente veja o que está por trás de muita coisa. Tá? De muita coisa. Tá bom, Sam Rizico? Dani Cítrico entrou, Belmonte não, professor, o socialismo de mercado, que é o que a China faz. Né? O que a China fez? O socialismo, socialista não conhece economia. Socialista, ele não sabe economia. Tanto é que a União Soviética caiu e outros regimes comunistas não se deram bem porque eles não sabem trabalhar com economia. O que a China fez? A China pegou a parte de economia, que era o ponto muito fraco do socialismo. É claro que tem outros pontos fracos. Né? Tirar a liberdade, acho que é o mais fraco deles todos. Mas ele pegou um ponto fraco do socialismo, que é a economia, e dessocializou a economia, que eles chamam hoje de socialismo de mercado. Ou seja, eles começaram a comprar e vender, a jogar dentro das regras do mercado, tá? Mas essa regra do mercado, ela continua sustentando um regime, tá? Ela continua sustentando um regime que é um regime ditatorial, tá bom? Então eles entraram no jogo do mercado, né? O jogo, e fizeram esse tipo de manobra, tá? Por isso que a China não caiu, porque a China viu a Rússia cair. A Rússia sempre foi uma lição muito grande para a China, como está sendo agora, né? A China quer tomar Taiwan. Ela quer tomar a ilha de Taiwan, mas ela está de olho nos russos que estão querendo tomar lá a Ucrânia para ver o que vai acontecer. Conforme for, eles tomam Taiwan. Entendeu? Então eles são muito... O chinês é danado, tá? Danado, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com os chineses. Mas isso é o tal socialismo de mercado, tá, Belmonte? Então você tem empresas que... na fachada elas são empresas que têm dono, mas no fundo elas pertencem ao Partido Comunista, tá? Todas elas, tá? Esse é o tal socialismo de mercado, empresas que dão lucro, porque dentro da filosofia socialista o lucro não pode existir, não pode acontecer, né? Karl Marx sempre foi contra o lucro, né? Sempre foi contra a mais-valia, sempre foi contra o lucro, entendeu? Então a China, o que ela fez? Ela usou o sistema financeiro para sustentar o regime. Isso é que é o tal socialismo de mercado. Tá bom, Belmonte? Escola de Filosofia Esotérica entrou, valeu! Escola de Filosofia, você está corretíssimo. MLZ entrou. Sam Reizico, o homem luta boxe, a mulher jiu-jitsu. Querem inverter os papéis aí, não dá certo. Não dá certo. Tá bom? Cada um, gente, tem vantagens e desvantagens. Nós temos vantagens. O homem, ele é forte, ele em determinadas situações ele é melhor que a mulher, mas o homem não pode ter filho. A mulher pode, entendeu? O homem não tem aquela percepção que a mulher tem de olhar a coisa assim no geral como um todo, né? O homem ele cai no detalhe e fica ali. A mulher não, as mulheres normalmente conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tá? Elas têm essa capacidade. Nós não. A gente foca num negócio ali, entendeu? Então, a gente tem que respeitar essas diferenças, fazer com que essas diferenças atuem juntas para atingir um objetivo, sem ninguém mandando em ninguém, sem ninguém tendo prevalência em ninguém. Isso, para mim, é que é o verdadeiro feminismo, né? A verdadeira luta pela igualdade. Tá? É aquela coisa de você ter alguém do teu lado que seja... Tô falando no casamento também, né? Que seja tua companheira, né? Teu companheiro, tá? Não importa o sexo, não importa a tua coisa sexual, não importa, tá? Mas
é pegar as duas coisas, tá? E fazer disso uma coisa boa. Pra vocês terem uma ideia, no meu projeto passado, que inclusive terminei hoje, infelizmente, eu tinha uma chefe mulher e acima dela era outra mulher. Foi um ambiente muito bacana, um ambiente sensacional. Adorei trabalhar nesse projeto, tá? Inclusive eu estava conversando com elas, né, que elas foram se despedir de mim e tal. Eu falei, gente, adorei trabalhar com vocês. Por quê? Porque a mulher era mais sensível que o homem nesse ponto. Tá? Ela sabe te entender, ela sabe extrair de você o que você tem de melhor, sabe? Então elas são muito boas nesse sentido. Então não tem sentido você pegar um menor do que o outro, um menos que o outro. Isso é uma besteira, tá bom? O Wallace Miranda, você comentou sobre Safed. Essa idade ainda é hoje referência em Cabala? Sim, querido, tá? Sim, tá? E Safed ainda é considerado. Tanto é que a lenda do Zohar, que é o livro, né, um dos livros muito importantes da Cabala, surgiu. A lenda do Zohar diz que o Zohar surgiu em Safed, numa caverna de Safed, entendeu? Então Safed, ela tem uma importância, ela é quase que uma cidade sagrada, tá? Tanto é que para você entrar lá, você não pode entrar com qualquer tipo de roupa, você tem que entrar lá com uma roupa muito sóbria, sabe? Sim, ela é ela tem um aro muito grande de religiosidade, sabe? É uma cidade até, assim, se você olhar, é muito triste, né? Que ela é muito monocromática, tá? Mas se você conseguir entrar para uma academia daquelas de Cabala, meu amigo, você vai ver, vai ter uma outra forma de você ver as coisas, tá bom? Então, paixão, a divisão é para manter a distração. Exatamente, né? Para manter essa distração. Andressa Estrela tem muito do imaginário hollywoodiano, né? De ET, tem, né? Infelizmente tem essa coisa de Hollywood, mas isso também, Andressa, porque as pessoas não sabem separar, né, o que é realidade, o que é ficção. Por exemplo, os livros do Dan Brown, todos os livros do Dan Brown eram ficção, e as pessoas começaram a acreditar que aquilo funcionava, entendeu? É a mesma coisa o Harry Potter. Tem muito adolescente que acha que o videogame, que acontece no videogame, é parte da realidade. E não é. E não é. Conheci muito garoto que jogava videogame, aquele jogo de guerra, que queriam se alistar no exército da Ucrânia para lutar com a Ucrânia. Eu falei, cara, você tá louco? Ah, mas eu tenho experiência militar. Aonde? Ah, no jogo. Eu falei, porra, cara, entendeu? Então, o jogo, o videogame, ele é muito bom, não estou dizendo que ele é ruim, mas ele te tira da noção da realidade. Então você vê o filme do Harry Potter e acha que você pode pegar uma varinha e falar Zabacadabra ou sei lá, né? Wingardium Leviosa, aquelas coisas todas, e tudo funciona, e não é assim, né? A gente sabe que o mundo não é assim. A física tem uma lei, a gente tem que seguir essa lei. Se a gente não seguir essa lei, a gente quebra a cara. O que é a magia? É saber usar essa lei, saber fazer dessa lei da natureza algo que seja bom para você. Isso é magia. Você fala, porque a bruxa tem um caldeirão. Sim, por que ela usava o caldeirão? Ela pegava as ervas, fazia ali suas fórmulas, suas poções para cura, né, para uma série de coisas. Então as pessoas achavam que elas faziam feitiços dentro do caldeirão. Não é. Elas se utilizavam daquilo que a natureza nos deu para poder transformar em algo bom. É isso que é magia, gente. Nada mais do que isso. Tá bom? Belmonte, Norma, o que aconteceu naquela operação da fase com o capitão Biratã, que eram aqueles OVNIs? Não vale dizer que eram objetos voadores não identificados. Belmonte, mas eu vou ter que dizer, né? Porque na realidade, a própria palavra OVNI, né? Agora eles mudaram a sigla, botaram uma sigla aí, eu nem me lembro, politicamente correta, para OVNI. A gente não vê mais OVNI. Mas, gente, o que acontece nessa atmosfera nossa? Tem muita coisa que acontece, né, entre o céu e a terra do que diz a nossa vã filosofia, não é isso? Tá? Então tem muita coisa que a gente não conhece, que a gente não entende ainda. Certos fenômenos atmosféricos, certas coisas que aparecem, a gente deixa se levar muito pela imaginação, né? Então você vê um pontinho, eu vi um OVNI, eu tenho certeza que aquele é um OVNI.
Então, às vezes esse pontinho é um satélite, às vezes é um fenômeno atmosférico, né? Alguma coisa que você não sabe dizer o que é. Por isso que é objeto voador que a gente não conhece, ou seja, não identificado. Então eu não creio que sejam naves de outros planetas, porque se fosse nave de outros planetas, já estavam posando aqui, já estavam falando com a gente, já estavam interagindo, ou sendo amigo da gente, ou destruindo a gente, sei lá como é que esses caras são, né? Entendeu? Então eu não vejo dessa forma, eu vejo mais realmente como coisa que a gente não conhece. Daí a gente não conhece muita coisa, Belmonte, a gente não... Sabe assim? A gente não sabe de nada. Nosso conhecimento da vida, do mundo que nos cerca, só nos é dado pelos 5 sentidos. Mas tem muita outra coisa rolando aí que a gente não está vendo. Né? Vibrando em outras frequências, o próprio infravermelho, né? Você vê, esse telescópio espacial lá, o James Webb. Tá? O Hubble, ele era um telescópio óptico comum. O Hubble achou muita coisa. Mas muita coisa que o Hubble viu, que o Hubble não conseguiu ver porque estava vibrando em outra faixa de frequência. O que eles fizeram? Pegaram o James Webb, que é um telescópio que olha no espectro do infravermelho, e o James Webb achou um monte de coisa que o Hubble não achou. Então, entendeu? Então tem muita coisa que existe e está muito fora do que a gente percebe ainda. Né? Por isso que a gente está construindo equipamentos para ver isso. Tá? E o James Webb, eles vão fazer agora uma apresentação, né? A NASA vai fazer uma apresentação das fotos do James Webb. Um dos cientistas falou, olha, eu me emocionei quando vi. Eu estou louco para ver essas fotos, né? Tá? Quando eles forem divulgar, porque realmente deve ser coisa que telescópio algum jamais viu. Deve ser agora imagina lançar um outro telescópio no espectro ultravioleta. Vai ver mais coisa ainda. Entendeu? É um negócio... Olha, gente, o que se passa em volta da gente, tem muita coisa acontecendo que a gente nem sabe o que é. Tá? Sam Reis, professor, como hobby masculino, qual o senhor acha que todo homem deve ter? Olha, todo homem não deve ter um hobby masculino. Eu acho que todo homem deve ter um hobby, que seja ele qual for, que não seja igual àquilo que ele faz no trabalho. Por quê? Para oxigenar o cérebro, tá? Hobby masculino, isso eu já não vejo, porque, por exemplo, eu gosto de eletrônica como hobby, adoro eletrônica, mas não é uma coisa masculina, porque uma mulher pode tranquilamente trabalhar com eletrônica, tá? Então não é um hobby masculino. Tá? É que normalmente a gente vê só homem trabalhando com eletrônica, mas eu conheço mulheres que trabalham com eletrônica. Entendeu? Então são coisas que é muito difícil, até esporte, né? Até esporte. Qual é o esporte hoje que o homem faz que a mulher não pode fazer? Tá? Então eu não consigo estabelecer um hobby masculino. Né? Até se você quiser ter sexo como hobby, a mulher também faz sexo. Entendeu? Então, sabe? Mas eu nem considero hobby. Eu acho o seguinte, cara, você tem que ler. Isso, se você quiser tratar como um hobby, trata, se quiser tratar como de outra forma, trata, mas a leitura, seja que leitura for, ela é muito importante, sabe, Regico? Ela é muito importante, sabe? Então, a leitura é, assim, uma coisa que todo mundo deveria ter, sendo hobby, sendo mania, sendo qualquer coisa, tá bom? André Estrela, professor, o que você acha dos símbolos deixados ao longo do filme Mágico de Oz? Foi mesmo LaVey que colocou ou é teoria da conspiração? O Andressa, não foi o LaVey não, tá? Não foi o LaVey não. Pode ser até que alguém tenha se inspirado em alguma coisa do LaVey, mas não é nada assim, é meio teoria da conspiração sim, tá, Andressa? É meio teoria da conspiração sim, porque todo filme é importante, isso eu aprendi no meu mestrado. Todo filme, ele é a cabeça do diretor. Todo filme, ele é a mensagem que o diretor quer passar. Mesmo que o filme seja um puta documentário dizendo a realidade das coisas, ali no meio sempre tem algo que o diretor quer passar para você. A intenção, isso eu já li, do diretor do Mágico de Oz ou desses grandes filmes, foi exatamente falar do reino mágico, falar de magia. Então não há nada de simbologia ali que não seja aquilo que o diretor queria passar, tá bom?
Então eu não vejo, Ailton, que haja alguma simbologia diferente, muito diferente dentro do filme Mágico de Oz. Eu sei que eu tô sendo um cara chato, né? Eu poderia estar falando aqui, não, tem um símbolo ali que não sei o quê. Mas não é, entendeu, Andressa? Tá bom? A não ser que eu esteja errado. Belmonte Norma, esse povo tá ficando louco, já tem um monte de heroína incrível, não precisa transformar um personagem homem em mulher, exatamente, tem um monte de heroína, entendeu? Não precisa fazer isso, né? Tem um super-homem, tem a Supergirl, né? Tem um Batman, tem a Batgirl, entendeu? Por que entendeu? Não precisa tirar o Batman para colocar a Batgirl no lugar, bota os dois, qual o problema? Entendeu? Não precisa tirar o 007, põe uma 008, pronto, entendeu? Não precisa mudar, sabe? O que eu não concordo é essa destruição dos valores. Eles estão destruindo valores antigos, tá? Para colocar de volta valores deles. Isso eu acho um estupro mental, na minha opinião, tá? É um negócio muito complicado, tá bom? Belmonte Norma, na própria época dos anos 80 já tinha um Ripley do Alien e o Sarah Connor do Exterminador do Futuro, super corajosos. Isso também é tóxico? Tem a Dova, exatamente, né? Sarah Connor, uma puta heroína. Então, o que aquela mulher fez, né, para proteger o filho? Nossa, mãe, né? Isso é um puta de um exemplo de uma mulher que é mãe e para defender o filho ela foi, entendeu? Isso é um puta de um exemplo, tá bom, de heroína, que na realidade toda mãe é. Toda mãe é um tipo de heroína, né? Toda mãe ela dá a vida pelo filho, ela quer fazer tudo pelos filhos. Então toda mãe é um tipo de heroína. Então você não precisa criar muito heróis. Além de já ter os heróis, né? Na vida real a gente já tem as heroínas, que são nossas mães, né? Já são aí aquelas mulheres que levantam céus e terra, né? Para o filho. Tá bom? Então realmente é bem complicado, né? Belmonte, será que a Coreia do Norte vai se dissolver em algum momento? Será que a Guerra Fria acabou mesmo? Não, Belmonte, a Guerra Fria vai recomeçar. Só que em vez de ser Estados Unidos e União Soviética, vai ser Estados Unidos e China. Já está recomeçando. O que é a Coreia? A Coreia é um estado filhote da China. Tá? Enquanto a China existir, a Coreia do Norte vai existir. Porque a Coreia do Norte ali ela é um estado tampão para a China. O que é um estado tampão? É um estado que fica entre os Estados Unidos, que é a Coreia do Sul, e eles. Que é o que o Putin não quer. O Putin não quer a OTAN fazendo fronteira direto com a Rússia. O Putin quer um estado, um país, dividindo a OTAN da Rússia, igual é a Coreia. Tá bom? E por que Taiwan está sendo a pedra do sapato da China? Porque é os Estados Unidos a 20 quilômetros da China. Aquilo incomoda. Da mesma forma que Cuba incomoda muito os Estados Unidos. Tá? Então a Guerra Fria ela vai continuar. Só que ela vai continuar de uma outra forma. Tá? Isso se esse novo reset, na minha opinião, mas essa é minha opinião, eu não tenho prova disso, mas isso, né, ligando os pontinhos aqui na minha cabeça, eu acho que por trás disso está a China. Tá bom? Eu acho que por trás disso está a China. Mas isso é coisa minha, de ligar ponto, tá bom? É prova, não tem não. Mas é só você começar a imaginar, né? Porque tudo que acontece, gente, tudo que acontece, o primeiro pensamento que a gente tem que ter é o seguinte: quem lucra com isso? Tá bom? Houve um assassinato, tá? Nesse assassinato, quem é a pessoa diretamente beneficiada com esse assassinato? Você ajuda a você descobrir quem foi o autor, né? Não é sempre a pessoa beneficiada, mas você já é um caminho para você fazer isso, tá bom? E é a mesma coisa que a gente pode ter aí ideia de várias teorias aí, tá bom? Marcos Vinícius DSM entrou. Belmonte Norma, o feminismo parte do princípio que o homem é privilegiado e a mulher não. É justamente o contrário, que privilégio maior que o direito de escolher e ficar em casa depois de casa. Entendeu? E isso que elas não entendem. Foi colocado em cima dos ombros do homem um peso grande que ele poderia tranquilamente dividir com a mulher. Né? Qual é o homem
Eu prefiro ficar em casa cuidando dos filhos do que sair para trabalhar. Eu tive que sair para trabalhar. Tá? Então, eu saí do trabalho louco para voltar para casa para ver minhas filhas. Entendeu? Louco. Entendeu? Entendeu? Embora a mãe delas nunca fosse de não trabalhar, sempre foi uma pessoa muito ativa, tá? Mas, sabe, ela tinha um privilégio maior que ela podia ver as filhas mais tempo do que eu. Tá? Por isso que essa coisa agora do home office está sendo muito bacana, né? Porque você está trabalhando e pode botar o teu filho no teu colo, pode estar ali, sabe? Isso, o home office para mim foi, olha, de todas as merdas que a pandemia trouxe, eu acho que o home office foi uma puta de uma vantagem, entendeu? Por causa disso, né? Você tá lá trabalhando, tá lá brincando com teu filho, tá dando atenção com teu filho, tá passando mais tempo com teu filho, coisa que nós homens não podíamos fazer. Um fardo que davam pra gente. Você vai trabalhar, vai sustentar e vai passar pouco tempo com a família, né? Isso é um baita de um peso, tá? Isso é um baita de um peso, tá? Que as mulheres não veem isso, tá bom? Não vê que nós também, com esse machismo, fomos prejudicados, tá? E a gente não foi privilegiado, né? A gente tinha uma carga de responsabilidade muito grande e que às vezes a gente não aguentava, tá? Então o que tinha de homens largando esposa, largando filho, né? Eu vou ser pai, você tá louco que eu vou ser pai. Porque o medo da responsabilidade, o medo de não conseguir suportar a paternidade, né? Que era um negócio complicado, porque o homem, ele quer ser pai. Eu penso por mim, tá? Eu quero ser pai, eu quero estar com as minhas filhas o tempo todo, eu quero estar com meus netos o tempo todo. Eu não quero ficar longe deles. E a vida, naquela época, fazia isso, né? Então, os pais, naturalmente, eles eram mais distantes, né? A figura paterna sempre foi aquela figura muito, muito distante para a criança, por causa disso, tá? Se houver uma igualdade, sabe, gente, vai ser bom para a gente, bom para elas, bom para todo mundo. Não precisa ninguém ser superior a ninguém, não é isso? Meu nome, e professor, já deu 22 horas, vai dar uma estendida? Vou, gente, que eu comecei um pouquinho tarde, tá? Eu vou dar uma entrevista aí mais uns 10 minutos, tá bom? João Misantrópico entrou, Richard Canhadas entrou, deixa eu ver aqui, Richard Canhadas entrou, Marcos Vinícius, Alquimia, Lala Brazilian Girl entrou, Belmonte não, eu queria ter um telescópio, mas não deu ainda, cara, é muito caro. É muito caro ter um telescópio. Eu consegui ter o meu agora, depois de velho. Consegui ter o meu depois de velho. Que eu falei, poxa, o sonho da minha vida sempre foi ter um telescópio. Eu falei, eu não vou morrer sem ter um telescópio. Comprei uma 24 vezes sem juros. Mas, gente, que experiência bacana. Tá? Que experiência interessante. Você olhar direto para a luz que o ar está mandando para você. É um negócio de louco. Belmonte não, professor, um carro off-road é o mais indicado para sobrevivencialista? Sim. Mas o problema é que o carro, ele é dependente de combustível, tá bom? Então, num cenário apocalíptico, talvez você não consiga combustível, entendeu? Isso também a gente tem que pensar bem, a gente tem que levar em consideração a ausência de todos os confortos da vida moderna, né? Então, um carro seria ótimo? Seria, mas num cenário realmente de apocalipse, você vai dirigir o teu carro até o tanque acabar. Tá? É uma coisa que a gente tem que pensar também, tá? Rosângela Lesbana entrou. Ei, Rosângela, tudo bem? Tranquilo? Obrigado, Rosângela. Obrigado mesmo, tá? Manda um abraço aí para os Bano, tá? Teus filhos, tá? Um grande abraço aí para todos. Belmonte não, o mágico de Oz não deve ter sofrido influência do Lavey. O satanismo do Anton só começou na década de 60, o filme de 39. Boa, Belmonte. Pertinente pra cacete isso aí. Tá? Exatamente, eu não tinha pensado nisso. Exatamente, tá? Tem um problema cronológico também, tá? Boa, Belmonte. Boa intervenção, tá? André Sisteiro, então a minha fonte estava erradíssima. André, às vezes a gente vê fonte errada, mas a fonte às vezes não está errada por má intenção, às vezes por boa intenção, tá? Mas a fonte errada a gente vai ver muito. Tá? A gente tem só que distinguir, né? E ver
qual é. É só raciocinar. O raciocínio do Belmonte foi perfeito, tá? Lavei foi década de 60, o Mágico de Oz foi década de 30. Eu nem me toquei nisso, tá? Foi perfeito, tá? Belmonte não, apesar de ter escrito por ocultista, a mensagem do Mágico de Oz é bem simples. No final, os personagens descobrem suas virtudes, estavam com eles o tempo todo, não precisa do Mágico de Oz. Boa! Autoconhecimento. Foi um filme em que os personagens exerceram o autoconhecimento. O tempo inteiro eles foram exercendo ali o caminho difícil, o caminho penoso para o autoconhecimento. Outra boa do Belmonte. Belmonte, você tem que abrir um canal para você, cara. Tá? Então, sabe, essa coisa de se conhecer. Todos os personagens, o Homem de Lata, né? O Leão, que se achava covarde, o Homem de Lata que achava que não tinha coração, né? Todos eles acabaram vendo que tinham tudo isso e não sabiam. Por quê? Falta de autoconhecimento. Outra boa intervenção aí do Belmonte. O Mágico de Oz é uma alusão do falso deus das religiões, onde precisamos recorrer a ela para termos força. No final, atendem que o Oz é uma força e o poder estava com elas o tempo todo. Perfeito, né? O Deus está com a gente. Nós somos centelhas divinas. Nós somos parte desse Criador. Tá? Então, esse Deus que está dentro da gente, ele é capaz de fazer coisas que, se a gente não se conhecer, nós não tivermos um autoconhecimento, jamais a gente vai entender esse Deus. A gente não precisa de nenhum Deus externo. Tá? Muito bom, Belmonte. João Misanthropic Art. Boa noite. Olha, do sistema mágico de Necronomicon, você acredita? Cara, eu acho legal. Tá? Eu acho legal. Sobre acreditar, eu não acredito em sistema mágico nenhum. Tá? Eu questiono, eu estudo, tá? Mas o Necronomicon, ele é um bom caminho, né? Embora ele tenha algumas coisas que realmente são meio esquisitas, mas como estudo, como conhecimento, é muito, muito bom você ler, tá bom, João? Bruno H. Martins entrou. Boa noite, professor. Boa noite, Bruno. Júnior de Luz entrou. Belmonte Nova. Andressa Estrela. Muitos canais do YouTube gosta de transformar tudo em sombrio. A mensagem do Mágico de Oz carrega sinal real significado do ocultismo e o poder está conosco e não fora demais. Cara, fechou a live com chave de ouro. Fechou com chave de ouro a live. É isso aí, gente. Tá? A gente não precisa de um Deus para fazer tudo para que a gente quer, porque o Deus vai sempre, esse Deus humano, ele vai sempre querer algo em troca. Tá? E a gente pode substituir a palavra Deus pela palavra Estado. Estado também. Quanto mais você depende dele, mais ele vai pedir de você. Então esse Deus criado pelas religiões, quanto mais você depender dele, mais ele vai pedir de você. Então tenha você o seu próprio Deus. Seja o seu próprio Deus. Isso não é nenhuma forma de arrogância, não, gente. Tá? É claro que nós não temos os poderes divinos de Deus, mas nós temos um Deus interior muito, muito importante e muito, muito forte. Tá bom, gente? E com isso, então, gente, eu vou encerrar aqui a nossa live, tá? Já é 10h30, tá bom, gente? Eu acho que eu passei um pouquinho de tempo. Adorei essa live realmente tinha bastante gente, perguntas sensacional, passou muito rápido, tá? Se ninguém tiver, assim, se ninguém perguntar, se ninguém tá pergunta boa, eu realmente não vou poder tocar a live, tá bom? Belmonte Nova, obrigado pelo elogio. Eu estou aprendendo com um ótimo professor aí do YouTube. Tem vários cursos do canal, vale a pena, cara. Belmonte, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Mas você não, você tem porque o ter informações não significa que você tenha o conhecimento, né? O conhecimento é você pegar as informações que você recebe e transformá-las. Então eu acho que está fazendo isso. Você está pegando as informações que você recebe e está dando um tratamento muito bacana para ela, né? Porque só receber informação não adianta, tá bom? O Wallace Miranda, o formato podcast é bom, poderia acontecer mais vezes. Vamos ver, né, cara? Eu vou aí. Estou conversando com a Ari para a gente fazer mais. Eu tenho uma grande confiança e esperança no Ari, tá? Eu acho que a gente pode fazer coisas boas aí.
Tá? Ele é muito bom também, tá? Ele é um cara muito bom, tem um conhecimento muito bom, a gente pode fazer coisas boas, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês. Não deixe de ver a minha entrevista no canal Egrégora, tá? O vídeo chama-se Falando com Magia, episódio 22, tá? O canal ele tem uma espécie de um pentagrama azul estilizado, tá? Procurem lá no YouTube e vejam essa entrevista, que foi muito boa, muito prazerosa. A gente aí foi muito bom para mim ter dado essa entrevista. Tá bom, gente? Então um grande abraço para vocês. Quarta-feira que vem estamos aí de novo, tá? Segunda-feira essa live aqui vai para o YouTube e quinta-feira estamos de volta aqui no Instagram, tá bom? Gente, muito obrigado, um grande abraço do fundo do meu coração para todos vocês que estiveram aqui na live, tá bom? Vida longa e próspera, Ailton signing off. Um abraço!